Olá, gente. Estamos de volta com mais uma aula de Direito em Tópicos. É um canal de aulas de direito grátis, onde você tem a oportunidade de saber como aprender direito e também entender mais sobre outros assuntos apresentados em outros ramos do direito. Estamos no curso de Teoria Geral do Estado, uma introdução ao direito constitucional, onde nessa aula aqui a gente vai estudar o Estado liberal, beleza? Então, antes de começar, galera, se inscreva no canal para ajudar a gente aqui a alavancar o canal e não ficar de fora também das chamadas aqui do curso. E dê uma conferida nos nossos livros e cursos que estão na descrição do canal e deste vídeo. E quem puder adquirir lá um dos nossos produtos, adquira lá que vai ajudar a gente aqui a melhorar os recursos aqui do canal, beleza? Então vamos começar a aula de hoje. Estado liberal, né? Bem, o Estado liberal, gente, foi marcado por seus alinhamentos com as ideias dominantes da época, como o conceito de direito natural, que é ligado ao humanismo, e o igualitarismo político, que ensejou na dedução racional do homem, em que se concluía pela ideia de que todos os homens eles nasciam livres e em igualdade de direitos, ou seja, o único poder legitimado era aquele advindo e reconhecido pela vontade dos cidadãos. A ideia liberal ela independia, gente, de se tratar de uma monarquia constitucional ou até de uma forma republicana de governo, porque a soberania nacional era o exercício do sistema representativo de governo. O regime constitucional, por sua vez, ele servia de limitador desse poder conferido aos representantes políticos, porque ele possibilitava uma harmonia entre três órgãos institucionais distintos que a gente já conhece, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Bem, o arcabouço teórico do Estado liberal, ele pautava esses ideais, além da defesa da liberdade do homem sobre a máxima do princípio da legalidade, né? Poder fazer tudo aquilo que não é proibido e não fazer o que não está previsto em lei, poder fazer o que não está previsto. E aquela identidade também bem definida entre direito público e direito privado, também a igualdade jurídica sem qualquer discriminação, seja por distinção de classe, raça, cor, sexo ou crença. Aqui também oportunizando aqui a liberdade religiosa, gente, diante de uma neutralidade do Estado, um Estado leigo, né, no que diz respeito à fé religiosa. Contudo, gente, tudo isso estaria longe de se construir uma realidade, porque tais ideais, gente, não passavam de uma formação no mundo das ideias. Ele não condizia com a realidade. Então, essa distância com os problemas reais foi um dos primeiros erros dos liberais. Notoriamente, a gente vê isso na Revolução Industrial, onde ocorreu um grande impacto na realidade social de diversos países, que gerou problemas desconhecidos, mas que poderiam ter sido previsíveis. Ora, na teoria do liberalismo, se apresentava como uma perfeição divina, gente, onde todos os homens eles teriam acesso a todo tipo de benesse decorrente de uma igualdade formal entre seus pares. Entretanto, o que se viu foi um reino de ficção, onde os cidadãos eles eram teoricamente livres, mas se tornavam, gente, materialmente escravizados pelo sistema. Surge na Revolução Industrial, gente, a figura do operário da fábrica, né, que ficava à mercê da lei da oferta e da procura, ele era negociado como se fosse uma mercadoria pelos patrões que eram detentores do poder econômico na época, né, cada vez mais desproporcional em relação aos outros indivíduos. Assim, muitos operários acabavam aceitando salários, gente, bastante ínfimos, sob a obrigação de trabalhar até mais de 15 horas por dia e numa jornada de dias sequenciais ininterrupta. As mulheres também, gente, ingressavam nesse sistema de trabalho em busca de um reforço salarial para a família, e que ensejavam no afastamento das crianças das escolas também, em busca de mais um mercado de trabalho impróprio para suprir o quê? A insuficiência de recursos auferido pelos próprios pais. Essa foi a consequência, gente, dos ideais liberalistas incondizentes com a própria realidade. Uma inconsistência social, gente, que desintegrava inclusive as famílias. Enquanto os enfermos e os idosos eram entregues à própria sorte, porque eles não serviam para o mercado de trabalho, né? E de outro lado, os jovens operários eram escravizados pelo capitalismo, havia o grande contraste, gente, com as grandes fortunas acumuladas nas mãos de poucos dirigentes do poder econômico. Obviamente, gente, que os conceitos liberais de igualdade e liberdade, da maneira que eram defendidos, nada mais era do que um ato desumano, gente, onde o Estado ele possibilitava
uma luta entre desiguais, né? Numa liberdade e igualdade legalmente ilusória, pois perante o Estado não havia fortes ou fracos, nem poderosos ou humildes, nem ricos ou pobres. O que se defendia era que a todos, né, o Estado assegurava os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, o que não era realidade. Mas como se falar em liberdade se não havia uma paridade de armas, ou seja, as mesmas condições para qualquer cidadão poder optar ou não se sujeitar a um domínio de outro cidadão, né? Então, assim, uma multidão de pessoas, né, foi espoliada de seus bens, gente. Foram oprimidas, ficaram sem lar, sem roupa, sem comida e até mesmo sem a própria fé em Deus. Nesse infortúnio, a gente começa, diante de uma ausência da compaixão, né, e de ausência de esperança, surge o quê? Uma reação violenta contra essas injustiças sociais, ensejando, neste caso, o surgimento de ideias socialistas, levando o Estado liberal a lucubrar, gente, a possibilidade de uma reforma ou a sua consequência, o consequente perecimento desses ideais, né? Enfim, com todo esse movimento fomentado pelas mazelas decorrentes das injustiças sociais, né, surge um movimento evolucionista do Estado, ou seja, um Estado social democrático, que busca o quê? Harmonizar o individualismo conforme o socialismo. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas aí à frente, né, gente? Então, a gente chega ao final desta aula de Teoria Geral do Estado, que é uma introdução ao direito constitucional, onde estudamos o Estado liberal, beleza? Na próxima aula, iremos dar andamento a esse estudo, gente, adentrando no estudo do socialismo decorrente de uma reação antiliberal, onde a gente vai estudar no tópico a Revolução Russa, beleza? Então a gente fica por aqui e até uma próxima aula.